Quem não suporta ouvir falar do verdadeiro Deus? É isso mesmo, quem não suporta ouvir falar do verdadeiro Deus? Paulo falava nos dias dele a respeito da sã doutrina, né? Mas eu vou falar do verdadeiro Deus. São os religiosos, gente. A religião não gosta de Deus. A religião gosta do Deus carnal. A religião gosta do Deus mamon. Gosta do Deus do envelope, da riqueza, Deus das promessas, Deus do retorno. A religião gosta desse Deus, mas o Deus que fez todas as coisas, o Deus que habita em nosso espírito, o Deus que habita em seu templo espiritual e está no nosso espírito, eles não querem esse Deus. Não, porque esse Deus aí, esse Deus para eles é um Deus desconhecido. Veja que o que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 4, no texto da Nova Almeida Atualizada. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, esse juízo aqui, veja que Paulo falou isso, não foi semana passada não, tá? Paulo falou isso antes de Apocalipse 1:10. Paulo falou isso antes do dia do Senhor. Versículo 2. E prega, deixa eu ler 1 e o 2 direto. Ó, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, quem é que Paulo estava falando que não iria suportar a sã doutrina? É um cara que está em um bar bebendo? É alguém que está num clube de dança? É alguém que está por aí afora sem estar dentro de uma religião? Não. Paulo estava falando que quem não iria suportar essa doutrina eram os religiosos, gente. Acorda. Isso estava fechado aos seus olhos até agora. Paulo estava falando que não iria suportar a sã doutrina a religião. Porque os não religiosos, essas pessoas sempre existiram. Esses não religiosos sempre existiu. Mas nunca Jesus se incomodou com eles. Paulo não se incomodava com os não religiosos. Os discípulos não se incomodavam com os não religiosos. A guerra, a briga, a contenda entre Jesus era contra os discípulos, contra os religiosos, fariseus, saduceus, os mestres da lei. A mesma coisa contra Paulo. Em nossos vídeos, está aqui a gente falando do Evangelho Eterno, falando do Deus Espírito. Lá de vez em quando entra algum querendo conhecer a respeito disso. Mas a religião não suporta. Quando você vem mostrar onde está o verdadeiro templo de Deus, que é espiritual, e que está no espírito das pessoas, os religiosos não aceitam isso. Eles falam, não, é mentira isso daí. É mentira, essa doutrina do Evangelho Eterno é mentira. O juízo ainda não aconteceu. Jesus ainda não voltou. Então essa passagem aqui, abra sua cabeça, sua mente, entenda que isso aqui Paulo estava falando, que é a religião que não ia aceitar isso. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, olha a continuação. Se rodearão de coceiras, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos. Deixa eu ler aqui na NVI esse texto. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas.
Não é isso que acontece dentro das religiões? Eles não vivem de fábulas? Eles não vivem do Velho Testamento? Eles não vivem de Jesus de Nazaré? O fim da lei foi Cristo. O fim da lei foi quando Cristo ressuscitado veio. E não é a religião que vive fábulas em seus teatros religiosos. História de Raquel, de Ruth, história de Sansão, de Golias, história do rei Acabe, história de Abraão, história de... Ei, isso são fábulas. História de Eva, de Adão, de anjos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. No caso, nesse tempo aqui, Paulo estava falando que eles iriam, os religiosos daquela época, iriam deixar de dar ouvido à verdade que o Espírito da Graça estava falando para eles, do Evangelho, das boas notícias do reino que estava próximo, do Cristo ressuscitado, falando da graça para eles, e eles rejeitando isso. E aí, sabe o que acontece? Eles pegam dentro dessas choupanas, chamadas igrejas, e eles pegam essas passagens aqui, esse mantra, falando que não suportarão ouvir essa doutrina, como falando de pessoas que estão fora dos currais deles. Falando que os desigrejados, porque eles chamam as pessoas que não estão dentro dos currais deles de desigrejados, dizendo que os desigrejados que não suportarão a sã doutrina. Claro que não. Você acha que uma pessoa que está no baile do Alalaô, uma pessoa que está por aí, ele nem conhece Bíblia, ele nem sabe o que é Bíblia. Você pergunta para um católico, o católico nem sabe o que é Bíblia. Pergunta para um evangélico, para um religioso, ele nem sabe o que é Bíblia. Ele sabe mantras, ele sabe passagens que escraviza, que dá dinheiro. Aí eles falam que as pessoas que estão fora das chamadas igrejas é que não suportarão a sã doutrina. Claro que não. Você para do lado de uma pessoa que não é religiosa, você começa a falar, ler alguma coisa, a maioria das pessoas dá ouvido. Desde que ela vê que você não está com malandragem. Desde que ela perceba que você não está querendo tomar o dinheiro que ela tem no bolso, ela vai ouvir. Agora, quando você vai falar de Apocalipse 1:10, quando você vai falar disso daqui, ó, Apocalipse 14, 6 e 7, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, não mais o evangelho da graça, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, cada nação, tribo, língua e povo. Olha o versículo 7. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Fala isso para o religioso, você vê. Que o evangelho eterno foi estabelecido, não mais é a graça pregada por Paulo e não mais também o evangelho de Jesus de Nazaré. Fala que o juízo já chegou para você ver a contenda que você arruma. É eles que não suportam essas sãs palavras, que é o evangelho eterno. Nos dias de Paulo, era a sã doutrina. Hoje não, hoje é o perfeito evangelho eterno. Fala do evangelho eterno para o religioso, para você ver a contenda. Leia isso aqui, ó, Apocalipse 18:10, e conservando-se de longe com medo do seu tormento, diz, ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em 1 hora chegou o seu juízo. Fala isso daqui para um religioso, meu Deus do céu, Apocalipse 21:3. Fala isso aqui, a contenda que se arruma, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, agora o templo de Deus está com os homens e o próprio Deus está com os homens. É isso daí que Paulo estava falando naqueles dias. Os religiosos daqueles dias não iriam suportar a sã doutrina. E em nossos dias hoje, os religiosos não suportam o evangelho eterno. Eles não suportam o reino de Deus já estabelecido. É isso a explicação dessa palavra. Não tem uma homilia toda especial, não tem que fazer uma exegese, uma hermenêutica, nada disso. O entendimento é esse. São os religiosos que nunca acreditaram, que nunca deram crédito à palavra do verdadeiro Deus. Eles acreditam no Deus da religião. Assim sempre foi, tá bom? Então, peço que você, dê aquele like, coração, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que é o Deus Espírito e que habita em todos, permitir, tá bom?
Tchau.